eu fiquei pensando sobre o que eu trabalharia nesta mesa. E eu decidi que trabalhar com as teorias feministas, sobre essa questão de identidade e subjetividade, por vários motivos. O primeiro motivo é porque é um tema sobre o qual eu tenho me debruçado ultimamente. Ele tem me movido, tem atiçado a minha curiosidade, e as experiências que eu tive não foram todas boas e nem foram todas ruins. Então, eu gostaria de dividir algumas reflexões que eu fui aprendendo a fazer à medida em que eu me aprofundei neste tema. Como mulher, como uma mulher branca, como uma professora universitária de classe média. Então, eu vou me dar assim, o luxo de ler o texto, porque para eu não me perder e para eu não ultrapassar os 20 minutos, porque eu já vi que a turma aqui é rigorosa. Então, eu vou falar sobre as teorias feministas e o direito como ferramenta de transformação social. Prometo ler com emoção, tá, gente? Bom, foi na primeira metade do século XX que surgiram os primeiros ensaios acerca de uma teoria feminista do direito, cuja proposta era anunciar seu potencial para mudar as condições sociais em que viviam as mulheres. Essas propostas teóricas tratavam de questionar se a aplicação da norma jurídica trazia resultados diferentes para homens e mulheres. As juristas feministas da época se dedicaram à releitura das normas básicas de direitos fundamentais e denunciavam a marginalização das experiências, dos valores, das necessidades das mulheres. Questionava-se a masculinidade do direito como reflexo da hegemonia cultural dos homens, um instrumento de proteção de valores, necessidades e interesses que nada mais era que a normatização de uma visão androcêntrica do mundo. As mulheres juristas concebiam o direito como uma ferramenta de opressão, cuja neutralidade e objetividade era e continua sendo questionável. As reivindicações, ao longo do século passado, resultaram em ganhos relevantes, como a inclusão da violência contra a mulher e sua respectiva sanção como forma específica de maus-tratos, o direito ao voto, a revisão do poder marital sobre a mulher, o acesso à educação, a revisão dos direitos trabalhistas e previdenciários, os direitos sexuais e reprodutivos, o direito ao aborto, enfim, um novo corpo normativo, cujo fim era o de garantir a autonomia da mulher e a proibir expressamente a discriminação por razão de gênero. Porém, em que pesem os avanços que foram alcançados até os anos 1970, especialmente em termos normativos, a teoria política feminista se caracteriza por não ser um bloco teórico uniforme e homogêneo. Há, efetivamente, uma pluralidade de focos, uma diversidade de métodos, muitas vezes distantes entre si. Mas o objeto enfrentado é sempre o mesmo: o patriarcalismo como sistema de relações dominantes que coloca um só ponto de vista: o masculino, branco, proprietário e cidadão como padrão universal. As diferentes matrizes derivam das diversas questões que o contexto social, político e econômico, já trabalhado aqui pela professora Maria Cristina, impõem à reflexão jurídica e filosófica. Há uma preocupação com o tempo e o contexto. Este patriarcalismo deve ser entendido como a base e o suporte de todo tipo de dominação autoritária e totalitária. E aqui eu prefiro utilizar o termo patriarcalismo e não patriarcado, a fim de rejeitar as posições estáticas que nos levam a pensar em uma estrutura de opressão autônoma quanto ao resto das opressões capitalistas. O patriarcado afeta apenas um determinado coletivo, a mulher em abstrato. Ao passo que o patriarcalismo é a categoria que abrange o conjunto de relações que articulam um conjunto de opressões indiferenciado: gênero, sexo, etnia e classe social, bem como o modo como as relações sociais particulares conjugam uma dimensão pública ao poder, exploração ou à servidão pessoal.
O termo patriarcalismo, portanto, é mais adequado, pois nos faz ver como as relações patriarcais se articulam com outras formas de relação social em um dado momento histórico. Isto porque as estruturas de classe, raça, gênero e sexualidade não podem ser tratadas como variáveis independentes, porque a opressão de cada uma está esculpida na outra. Ao longo da história, foi se consolidando uma naturalização dos valores masculinos e femininos. E o patriarcalismo induziu a construção social do direito e da política, instituindo duas situações. Uma visível, a da esfera dos que são iguais perante a lei, muito trabalhado pelo feminismo branco liberal. E uma invisível, a dos que são diferentes, em que pesem os inegáveis avanços alcançados em diversos países, e entre esses países, especialmente os europeus ocidentais, quanto à igualdade de tratamento, as velhas desigualdades se perpetuam ou são reinventadas, na mesma medida em que as conquistas jurídicas se desfazem diante da aparição de novas circunstâncias e conceitos. Nós estamos vendo isto hoje, aqui e agora. Assim, em relação à mulher, aos progressos que foram até agora conquistados, fica uma incômoda questão. Por quê? Nas condições atuais, as mulheres não se beneficiam na mesma proporção que os homens dos progressos alcançados? Por que recebem um tratamento pior do que os homens na sociedade que juntos construíram? Esta é, efetivamente, a grande questão diante do patriarcalismo. A resposta a esta pergunta deve ser feita em etapas. A primeira etapa é a etapa política, porque o patriarcalismo pressupõe uma configuração da realidade em que prima o abstrato sobre o concreto, a desigualdade sobre a igualdade. Deve ser feita axiologicamente, porque o patriarcalismo impõe um conjunto de valores, de crenças, de atitudes não deduzidas nem dedutíveis da realidade, a partir das quais um grupo humano se coloca, aspas, naturalmente superior a todo o resto. E, finalmente, sociologicamente, o patriarcalismo se constitui no conjunto de mecanismos enraizados na estrutura da sociedade. É a partir desses mecanismos que determinadas pessoas e grupos são rechaçados ou sistematicamente deslocados da participação plena na cultura, na economia, na política dominantes na sociedade em um determinado momento histórico. Esse patriarcalismo se relaciona umbilicalmente com o capitalismo, sendo este patriarcal, racial, étnica, sexual e classistamente estruturado. Não se pode entender, na perspectiva do patriarcalismo capitalista, os problemas de gênero sem relacioná-los com as questões raciais, étnicas e de classe social. Trata-se de um heteropatriarcalismo, que conjuga o fazer humano, as relações laborais, as relações sociais determinadas pela produção e o ocultamento das diferenças realmente existentes nas relações mercantis capitalistas. Para compreender o patriarcalismo nesse sentido, não nos serve nem o liberalismo extremo, que fica cego diante das instituições sociais, nem o marxismo fechado, que só entende o mundo a partir da propriedade dos meios de produção. A luta de classes está unida inseparavelmente a todas as outras lutas para se alcançar uma vida digna. No entanto, a partir deste modelo de patriarcalismo é que se vende como tradição inexorável todo um conjunto de leis, normas e valores, todas as configurações institucionais e culturais que regulam as vidas das pessoas, as vidas dos povos, sem se admitir qualquer contestação, sob a pena de se converter em um marginal. O patriarcalismo, definido como tradição política, axiológica e sociológica, no qual um poder aumenta em relação direta com o que resta de outro poder, está baseado em quais princípios?
Quem responde bem a esta questão é a feminista negra Patricia Hill Collins, cuja teoria tem um corte bastante político. Ela diz que a principiologia desse patriarcalismo seria a seguinte: primeiro, o princípio da dominação, que nasce das desequiparações discriminatórias entre homens e mulheres, trabalhadores e capital, imigrantes e cidadãos. O que um detém, ao outro é negado. O Boaventura de Souza Santos vai dizer que este princípio constitui uma realidade antiga, baseada na biologia, na política, na ética aristotélica. Por meio da dominação, as experiências dominantes de classe, sexo ou etnia se colocam como universais, como verdades objetivas. Assim, o masculino é uma abstração universal e natural, quando o feminino é tão somente um ponto de vista, carregado de particularidades e vinculações naturalistas. O segundo princípio seria o princípio da complementaridade, a partir do qual o dominado aceita a situação de inferioridade, reforçando sua identidade por meio do inafastável sentimento de que pertence a algo ou a alguém. Assim, a identificação do grupo oprimido com o poderoso faz com que ele careça de uma interpretação própria da sua opressão. Nesse sentido, o feminismo burguês, aliado ao individualismo liberal, adotou, talvez, e esperamos, inconscientemente, a ideologia competitiva e atomista do individualismo. O terceiro princípio seria o princípio da necessidade, que leva os grupos inferiorizados, como as mulheres, os negros, indígenas, a não articular pontos de vista próprios e a colocar sempre alternativas que se originem nos princípios anteriores. A feminista negra norte-americana Bell Hooks ensina que no sistema capitalista o patriarcado está estruturado de tal modo que o sexismo restringe o comportamento das mulheres a alguns campos e o libera em outros. Isto faz com que as mulheres, muitas vezes, ignorem as esferas em que são exploradas ou discriminadas, a ponto, inclusive, de parecer ou de pensarem que não estão sendo oprimidas. O quarto e último princípio, o princípio da vitimização. Em função dos princípios anteriores, os coletivos submetidos à lógica patriarcal se percebem como pobres, como cidadãos de segunda classe, estigmatizados, sociologicamente inferiores. São qualificados como vítimas, passíveis de sofrer as consequências negativas do sistema. Entretanto, sentir-se como vítima não significa ver-se como explorado, ou seja, sujeito de uma relação social concreta, determinada pelo modo como se elaboram, se percebem e se enfrentam política, axiológica e socialmente as diferenças e desigualdades. Em outras palavras, eu estou falando aqui de uma realidade que influi tanto sobre mulheres quanto sobre homens, pois as relações de gênero, étnicas, raciais ou de classe são uma consequência, um ponto de partida das relações de poder. E é aqui que entram outras questões, como, por exemplo, o funcionamento do sistema judicial, aquele poder do Estado cuja função constitucional é a de decidir sobre as possibilidades de igualação e quebra de isonomias. Se dermos uma simples e rápida olhada nos ordenamentos jurídicos contemporâneos, vamos perceber rapidamente que, na realidade, se configuram discriminando, aberta ou veladamente, as mulheres. Trata-se de uma construção, de uma pedagogia de identidade, que, nas palavras de Marcela Lagarde, considera natural, aspas, que mulheres ocupem os lugares próprios de mulheres, os negros de negros, os velhos de velhos e etc. Um dogma que não reside em uma essência sexual, étnica ou racial, mas na imposição de um sistema de percepção política, axiológica e sociológica que nos leva a crer que cada qual deve estar em conformidade com a determinação que lhe foi imposta. Como alerta outra feminista negra norte-americana, Audre Lorde, não há hierarquia de opressões.
E eu não posso escolher entre as frentes em que eu devo batalhar contra essas forças da discriminação, onde quer que elas apareçam para me destruir. E quando elas aparecem para me destruir, não durará muito para que depois eles apareçam para destruir você. Cabe, pois, à teoria feminista se empenhar em ressaltar esses procedimentos. Portanto, a pluralidade de enfoques e metodologias do feminismo, sua aparente desordem teórica e conceitual, deriva dessa sensibilidade, também ideológica, dos fatos sociais. As teorias feministas buscam se aproximar da realidade, primeiro para desconstruí-la, criticando, por exemplo, o tratamento de gênero, e, por fim, para reconstruí-la desde uma perspectiva normativa, destinada à emancipação dos grupos marginalizados ou excluídos das garantias oferecidas pelo sistema patriarcal dominante. A reflexão feminista se situa em uma perspectiva não instituída, mas instituinte, um terreno de vozes em interseção, não de dominação ou hegemonia. O feminismo não é uma alusão a uma doutrina ou um programa teórico concreto, e sim um compromisso. Este compromisso, sim, é teórico, com dois aspectos fundamentais. Primeiro, a análise e denúncia dos efeitos que as instituições, as políticas e as ideias projetam sobre o bem-estar e oportunidades em determinados contextos em que se situam as mulheres. E segundo, com um conjunto de reflexões e ações orientadas a corrigir a situação de subordinação, desigualdade e opressões de gênero. A finalidade do feminismo é cooperar para a emancipação e construção de uma sociedade sem discriminações por gênero, idade, pertencimento cultural ou comunitário ou por desigualdades econômicas. Uma teoria política feminista de viés materialista extremo, como dizia o Herrera Flores, que aproxime a teoria e a praxis das realidades concretas, a fim de repensar radicalmente o sentimento de convivência com seus modelos organizativos. Assim, deve-se impor outras interpretações e sentidos da realidade, abandonando o minimalismo das diferenças sexuais. Deve-se ainda rejeitar toda teoria que parte de idealizações, pois elas não superam os limites impostos de uma proposta do dever ser. Já não estamos mais no momento de denunciar políticas cujo objetivo são as mulheres. Já não basta colocar em evidência a discriminação de gênero. O materialismo extremo leva a um tipo de teoria que construa a representação e a democracia a partir do poder político, social e cultural. Nesse sentido, as feministas negras reagem contra a tendência de se tratar as categorias de raça e gênero em separado. Kimberlé Crenshaw argumenta que um dilema que confronta as mulheres negras é que a concepção dominante de racismo e sexismo torna impossível sua representação, pois estão excluídas do discurso das feministas brancas, que chamam para si a responsabilidade de falar por todas as mulheres. Então, as mulheres negras, elas não têm lugar no feminismo branco, mas elas não têm lugar no racismo, porque quando falamos de racismo, falamos de homens negros e não de mulheres negras. O desafio que colocam é que uma concepção dominante e universal de gênero está comprometida com políticas de identidade, devendo abrir o caminho para um discurso jurídico voltado para a diversidade de políticas culturais. Autoras como Maria Lugones, autora ticana, pesquisam a interseção entre classe, raça, gênero e sexualidade com o objetivo de entender a preocupante indiferença que os homens demonstram em relação às violências que sistematicamente são infringidas contra mulheres negras, ou seja, nas mulheres não brancas, vítimas da colonialidade do poder e, inseparavelmente, da colonialidade de gênero. As mulheres de cor, uma coalizão orgânica entre mulheres indígenas, mestiças, negras, que se colocam não como vítimas, mas como protagonistas de um feminismo descolonial e inauguraram uma rica tradição de pensamento com análises críticas do feminismo hegemônico, precisamente porque este feminismo hegemônico e branco ignora a interseção de raça, classe, sexualidade e gênero.
Busca-se entender a forma como se constrói essa indiferença dos homens, para dessa maneira convertê-la em algo cujo reconhecimento seja iniludível para aqueles que estão envolvidos nas lutas libertadoras. Essas feministas discutem detalhadamente uma outra maneira, muito diferente dos feminismos ocidentais, de entender o patriarcalismo a partir da colonialidade de gênero, convidando a pensar na cartografia do poder global a partir de um sistema moderno e colonial de gênero. No mesmo sentido, questionador, se situam outras teorias, como as teorias queer, cuja autora mais conhecida é Judith Butler, e que se propõem a abranger corpos não normativos, para além da lei, colocando em xeque a própria racionalidade do saber moderno. Situa-se na área dos saberes subalternos, as formas de pensar que têm como ponto de partida a subalternidade, os que precisam ser ouvidos e ter espaço, a capacidade de ler o que estava escondido, de desenterrar invisibilidades, baseando-se, sobretudo, na ideia de que sexo e gênero são construções políticas. Assim, o feminismo negro, o pós-colonial, o lésbico e outros se colocam contra essa ideia de uma categoria homogênea e universal de mulher como sujeito político e de direito. Justamente por se tratar de uma categoria que, por representar valores ocidentais, exclui outras categorias de mulheres. Sua reivindicação é a interseccionalidade, cujo propósito é encontrar fórmulas que considerem a soma das diferentes desigualdades, como raça, sexo, classe social, orientação sexual e etc. Fórmulas que sejam capazes de conceber sujeitos como categorias sociais heterogêneas. O feminismo interseccional pretende diminuir as assimetrias e as opressões por meio da visibilidade e da heterogeneidade. O conceito coletivo de mulher só deve ser entendido no âmbito de sua utilidade quando se trate de definir a opressão como procedimento sistemático, estruturado, institucional, para que se possa continuar usando o direito como instrumento de transformação social, a partir do qual se normatize incorporando uma perspectiva de gênero. Só assim as mulheres deixam de ser objeto de direito para serem sujeitas de direito. É a partir dessa mudança de perspectiva teórica que pode a atuação do Estado deixar de ser tão traumática e frustrante no que diz respeito à sua responsabilidade para com os direitos das mulheres, para se transformar em efetiva tutela de nossos direitos e necessidades básicas. São essas as construções que os feminismos devem pautar juridicamente, aquelas capazes de aproveitar o potencial transformador do direito como ferramenta geradora de direitos para todas as mulheres. Então nós, mulheres, e especialmente as mulheres juristas, precisamos nos inspirar no poema de Kate Rushin, com o qual eu encerro a minha fala. La puente que tengo que ser es la puente a mi próprio poder. Tengo que traduzir mis propios temores, mediar mis propias debilidades. Tengo que ser la puente a ningún lado, mas que a mi ser verdadeiro, e depois serei útil. Obrigada.